É muito comum no Brasil associar ao dia 1º de abril como o Dia Nacional da Mentira. As pessoas usam comumente esse dia para criarem situações embaraçosas e até constrangedoras com amigos, parentes, familiares. Mas a gente vai contar a história de um dia que comumente seria o dia da mentira como o dia da verdade. Neste documentário, iremos apresentar uma série de fatos e fotos que aconteceram e marcaram a cidade de Santa Cruz, no estado do Rio Grande do Norte. Em 1º de abril de 1981, o dia era de intensas chuvas que obscureciam a cidade de Santa Cruz, no Rio Grande do Norte. Um carro de som circulava a cidade frequentemente para avisar a todos os moradores que poderia ocorrer uma tragédia. Lembro que ao ouvir o saudoso professor Francisco de Assis Dias Ribeiro, alguns até acharam que era brincadeira. Ribeiro estava suado e tenso durante as locuções, preocupado com as pessoas carentes que ficavam às margens do rio, sem esquecer também da telefonista Maria de Fátima, que também ligava insistentemente para o prefeito ante a iminente tragédia. A cidade estava às escuras. Depois de algumas horas, aconteceu o inevitável. O açude de Santa Cruz rompeu a parede. As águas levaram uma grande parte da cidade, deixando um cenário de guerra. A água já havia rompido o açude Mãe d'Água em Campo Redondo e chegara em Santa Cruz com uma força avassaladora e causando estragos imediatos, postes explodindo, peixes a pularem nos calçamentos ante aquele evento incontrolável da natureza. 1.044 casas foram destruídas. Esta imagem da mercearia Azevedo, que era de propriedade do meu pai, do meu saudoso pai, na antiga Rua da Claibeiras, ficou durante 40 anos guardada. Nela podemos ver a marca d'água sobre as cabeças dos bombeiros e dos vizinhos do meu pai. Além da dor da perda de anos de profícuo trabalho e sacrifícios, no interior da mercearia tudo ficou destruído, nada podia se aproveitar. As mercadorias, parte delas, foram levadas pela lama e pela correnteza. O que sobrou foram prateleiras retorcidas, balcões virados e muita lama. Agora, uma coisa chamou a atenção de todos nós. Meu pai era devoto de São Sebastião e havia uma imagem que ficava como se fosse por sobre um altar, uma prateleira, e a única coisa que ficou intacta dentro da mercearia foi aquela imagem de São Sebastião. Milagre ou coincidência? Na foto também podemos ver Tásio Azevedo, Bitonho e Neguinho de Dona Dica, além dos bombeiros da cidade do Natal, que acorreram à cidade para tentar ajudar aos que sofriam e aos que choravam. Lembro ainda, mesmo depois de 40 anos, da reação de meu pai ao ver este cenário tão desolador. A sua face ficou pálida, os olhos ficaram vermelhos e marejados e ouvi muitas lágrimas e choro. É inesquecível, mesmo depois de tanto tempo, ainda consigo lembrar com riqueza de detalhes e com riqueza de tantos momentos. Por mais que o tempo passe, por mais que o tempo brinque com a vida dando voltas, jamais iremos esquecer de tudo que aconteceu na nossa cidade e, sobretudo, com o sofrimento dos nossos amigos, dos nossos irmãos, a incerteza, a ansiedade, o temor e tudo que aconteceu naquele dia 1º de abril. Mais de 5.000 desabrigados, 6 mortes e causando um apagão de energia elétrica
que atingiu a capital do estado, nossa querida Natal, que ficou sem energia por dias. A força da água era tão grande que ela chegou a atingir várias ruas do centro, trazendo prejuízos para uma parte considerável da população. A tragédia foi uma das maiores da história do Rio Grande do Norte. A mobilização trouxe o exército brasileiro, que fez trabalhos durante meses para diminuir os estragos causados. Escoteiros anônimos trabalhavam até a meia-noite e energicamente montavam barracas improvisadas. Eles também foram de fundamental importância nestes dias sombrios. Devido a essa tragédia, vidas foram ceifadas, pontes foram destruídas, casas foram ao chão, milhares de pessoas ficaram desabrigadas e um paradoxo: a fome e sede e muito desespero. Esta tragédia atingiu ricos e pobres não só da cidade de Santa Cruz, mas por onde as águas passaram, como as cidades de Campo Redondo, São José de Campestre, culminando em Santa Cruz. O estado do Rio Grande do Norte ficou sem energia elétrica durante uma semana, devido à destruição das redes de transmissão e distribuição da Companhia Elétrica do Vale do São Francisco, Chesf. Foram grandes os prejuízos causados à indústria e ao comércio, e sobretudo às pessoas que trabalhavam diariamente e tiveram que cancelar compromissos, pagamentos e honrar com a sua credibilidade. Foram dias inesquecíveis na vida de todo o norte rio-grandense. Sobretudo aqueles que viveram intensamente os anos 80. O então governador da época, Lavoisier Maia, imediatamente levou fotos da tragédia ao presidente da República, João Figueiredo, assim como o ministro do Interior, Mário Andreasa, alertou o prefeito Edelbrando Teixeira, dizendo só ter visto cenas iguais a estas em guerras. O chefe da Casa Civil na época, Iberê Ferreira de Souza, começou os contatos com o então governador Lavoisier Maia e as autoridades nacionais para ajudar a população afetada pela tragédia. A reconstrução foi iniciada. Pessoalmente, a futura governadora Vilma de Faria, então esposa de Lavoisier, fazia visitas frequentes para ver como a situação estava tomando o seu rumo, como também muitos solidários que se apresentavam para ajudar a população diante da situação em que se encontrava o município. Instituições públicas e privadas, ONGs, voluntários, igreja e as próprias pessoas da cidade se empenharam na reconstrução. Helicópteros velozes voavam pela cidade todos os dias à procura de sobreviventes. O grande legado foi a criação do conjunto Cônego Monte, com terrenos doados pela paróquia de Santa Rita de Cássia para a construção de 800 casas que foram entregues às vítimas da enchente. Após 1981, ficou a lição de solidariedade da população e da união de toda a sociedade, dos grupos políticos, do povo, para a reconstrução de Santa Cruz. Parabéns a todos os envolvidos, até os que aqui não foram citados. Nosso muito obrigado pela renovação da querida Santa Rita da Cachoeira, hoje conhecida como Santa Cruz Cidade Santuário. Que este ato de união diante de uma tragédia seja exemplo para a posteridade. Hoje temos a cidade com grande potencial turístico que traz, na sua característica de vida em sociedade, a superação.